Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha eu novamente aqui nos estúdios da Pomodoro Filmes, em Luiz Eduardo Magalhães, na capital do Mato Piba. E eu estou aqui para falar com vocês sobre processos de fazenda, ferramentas do Lean, desperdícios, tudo isso para que a gente consiga juntos aumentar a produtividade das pessoas na fazenda. E hoje nós vamos falar sobre uma outra ferramenta do Lean, e uma ferramenta muito importante na qual eu sei que você usa, que são os indicadores de desempenho, os KPIs, né? Em inglês a sigla aqui para nós é indicadores de desempenho. E o que são esses indicadores de desempenho? São métricas, é uma forma de medir alguma tarefa, algum processo, algum procedimento, né? Para que a gente não seja injusto. Muitas vezes a gente quer cobrar alguma coisa de uma pessoa, só que nós não sabemos qual a real capacidade daquela tarefa, daquela atividade. Então, quando a gente consegue mensurar, né, e criar com base nessa mensuração, aí a gente criar algumas metas, esses sim são os nossos indicadores de desempenho. A gente vai conseguir ser mais justo com as pessoas que estão trabalhando conosco, né, baseado em números e não em coisas tipo no achômetro, né, como a gente fala. É importante que a gente consiga sempre ter essas métricas. E para que serve, né? Então, serve para que a gente consiga medir, né, uma determinada tarefa, para a gente gerenciar com base em números e não com base naquilo que a gente acha. Simplificar e tornar mais eficiente determinadas tarefas, porque a gente vai analisar aquela tarefa de uma forma mais específica, mais a fundo, para que a gente consiga realmente ter a real capacidade daquela tarefa, né? E com isso também, outra coisa importante, a gente consegue ter um planejamento muito mais efetivo, mais assertivo, né? Se eu tenho a real capacidade produtiva de determinadas máquinas, de determinada operação, crio uma meta para isso, converso com os meus operadores com base em capacidade, pode ter certeza que eles também vão ser muito mais eficientes, eles vão querer cumprir aquela meta. Mas eu já vou falar sobre como a gente vai definir essas metas. Tem que ser algo realizável, né? Alcançável. E depois de tudo isso, com toda certeza, melhora a performance da fazenda. O que significa isso? Significa que a fazenda, as tarefas da fazenda vão ser feitas nos prazos definidos. Se forem feitos nos prazos definidos, através de um bom planejamento, consequentemente nós teremos alta, inclusive, na produtividade do grão, da cultura que a gente vai fazer. Porque se está sendo feito tudo na hora certa, no tempo certo, com toda certeza a produtividade da safra, seja de soja, de milho, de algodão, da bexiga que for, vai também ser melhor. Por quê? Porque as operações foram feitas no tempo certo. Vocês estão entendendo como tudo está linkado? Nós precisamos evoluir nesse sentido. As indústrias, elas usam esses indicadores, inclusive, para premiação, né, de equipes, né? Uma premiação de equipes, a gente precisa disso para a gente conseguir mensurar a capacidade, o desempenho das equipes. Então, os indicadores servem também para que a gente consiga bonificar ou premiar pessoas, ou equipes, ou setores, ou a fazenda em si, e com base na meritocracia por metas alcançadas que foram gerenciadas através de indicadores, tá? Certo, mas como é que nós vamos definir? Como é que funciona, né? A primeira coisa que a gente precisa saber é o que eu quero saber. O que falta eu saber na fazenda? Por exemplo, você sabe a capacidade produtiva de determinada operação? Então, se você não sabe disso, primeiro passo, vamos lá. Não é no achômetro não, viu? Ei, você que está me ouvindo aqui, que é gerente e principalmente dono de fazenda, pare de agir com achômetro e coloque os indicadores para que você consiga gerenciar realmente através de números. Isso vai te dar uma tranquilidade na hora de você cobrar alguém e não simplesmente dizer, eu acho que deveria ter feito mais, sem ter uma base técnica, sem ter feito um cálculo sobre essas operações. Então bora lá, bora para os indicadores, viu, seu bexiga? Voltando aqui, ó,
Primeiro passo, então, eu preciso saber o que eu quero, o que eu quero gerenciar. Depois nós temos que ver se esse indicador é relevante. Vamos lá, deixa eu dar um exemplo aqui. O desperdício de comida na cantina. Vocês conseguem entender que a gente podia criar um indicador? Eu vou lá todo dia, peso o que sobrou daquela cantina, né? Que as pessoas jogaram fora a comida, ou seja, o lixo da comida. Isso é relevante? Depende. Talvez para alguns sim, para alguns não. Beleza? Outra coisa, vamos lá. Um indicador de caudas que a gente perdeu durante o ciclo da safra. Isso é relevante? Moço, quanto é que custa uma cauda? 1.600, 1.900 litros uma cauda de um avião da pulverização. É ou não é relevante? Eu duvido que não seja. Então, a gente precisa definir o que é relevante e o que não é. Não adianta eu perder tempo medindo algo que é irrelevante, certo? Beleza. Depois que eu defini, ó, isso aqui é relevante, isso isso e isso também. O que nós temos que fazer? Como que nós vamos medir? Por exemplo, como é que eu vou medir? Vamos supor que fosse relevante o tempo de pessoas, o tempo que tem pessoas que ficam paradas na oficina, na fazenda, que é o desperdício de espera. Como é que eu vou medir isso? Eu sei que é relevante e eu acredito que a maioria de vocês gostariam de ter esse indicador. Quantas horas por mês eu tenho de pessoas que ficaram paradas, sem trabalhar, por falta ou de informação, ou que não foi feito um planejamento, ou que o líder não soube orientar, ou seja a bexiga que for. Não era um indicador legal? Top de linha, né? A gente saber, até para saber quanto dinheiro eu estou jogando fora. Ou então, quanto tempo as pessoas ficam caminhando para lá e para cá sem agregar valor. Agora me diz, como é que a gente vai medir isso? Existem ferramentas do Lean para isso. Análise de valor agregado e existe o espaguete, o diagrama de espaguete, que a gente demonstra também quanto tempo. Só que como é que eu vou fazer? Isso a gente faz na indústria. Eu fazia muito na época do Senai. Mas como é que eu vou fazer na bexiga de uma fazenda onde tem 50 quilômetros, sei lá, num raio de 50 quilômetros, que eu digo, 50 não, num raio de 10, 15 quilômetros. Ou então na sede, que é grande. Vou ter que ter uma pessoa aqui só para medir isso aí, para eu ter um indicador que talvez ele é relevante, mas fica muito difícil de eu mensurar. Mas se eu tivesse uma mensuralidade fácil, se eu tivesse câmeras, ou se eu tivesse um chip, alguma coisa que a gente pudesse fazer, beleza. A outra coisa, qual a finalidade desse indicador? Se você, por exemplo, conseguisse, viu que é relevante, viu que dá para mensurar, e agora eu sei que durante o mês eu paguei 200 horas de pessoas paradas. Qual a finalidade? O que tu vai fazer? Vai descer o cacete no povo ou vai criar uma metodologia, um procedimento, alguma coisa, vai melhorar seu planejamento, vai analisar a causa raiz desse problema e não buscar culpado, e sim o problema no processo, a falha no processo. Beleza? Então, essas são as principais coisas que eu preciso levar em consideração quando eu vou criar os KPIs, né? O contexto, né, eles devem ser definidos de acordo com o contexto da empresa. Então, se eu quero realmente gerenciar por indicadores, esse é o que eu quero, ok, vamos começar com alguns, não vamos colocar 50 não. Bora pegar os principais. Sabe qual o indicador que vocês usam, todas as fazendas usam, e é o primeiro que usa? Produtividade de sacas por hectare, é um indicador, e custo por hectare. Não é um indicador? Beleza, eles são relevantes? Não são? Porque isso é óbvio, se eu produzir mais, eu vou ter mais ganho. Agora, se eu tiver um custo maior, pronto, um indicador que diga o seguinte, ó. Qual o resultado real? Por exemplo, eu gastei, tô chutando aqui, tá? Eu gastei 40 sacas por hectare e colhi 60. Teoricamente, e eu não estou dizendo que eu não sou técnico nem agrônomo, mas eu tive uma rentabilidade, digamos assim, de 20 sacas por hectare, beleza? Não, mas eu colhi lá meus 70 sacos, mas eu gastei 55.
eu tive um resultado de 15, né? Isso. Então o resultado foi menor. Isso são indicadores, na verdade, né? Então quando a gente fala, e esse é um indicador que todos analisam, mas esse é o resultado. Então quando a gente fala em indicadores, em gerir um negócio, gerir equipes, é baseado nesse aqui que eu tenho que vir aqui, ó, puxando para baixo indicadores menores, indicadores que cada um, por exemplo, o gerente da fazenda vai governar, digamos, vai tomar conta. Esse aqui é o cara que toma conta da pista. Esse indicador aqui é do cara coordenador de campo. Esse daqui é do almoxarife. Esse daqui é do administrativo. Eu tenho que criar uma base de indicadores que façam com que eu consiga gerenciar o indicador macro, que é o principal, não é o sacas por hectare, na verdade é o resultado, certo? Então, como falei, não adianta eu produzir mais se eu gastei muito mais do que eu devia. Então depende do custo, por isso que eu falo, vocês têm isso em mãos, é o sacas por hectare e o custo por hectare. E esse é o indicador do resultado. Então é esse indicador, eu tenho que aumentar, é o resultado. Quanto mais sacas, com menos custo. É o que a gente faz. O lema do engenheiro de produção, produzir mais com menos recursos, né? Para que a gente consiga fazer isso, então, como eu te falei, tem que ser objetivo, tem que ter relevância, tem que ser mensurável, tem que ter uma finalidade, né? Tem que estar ligado com o macro. Ah, eu quero saber o indicador vamos botar aqui, sei lá, quantas bananeiras caíram no meu pomar. Mas isso tem a ver com a produtividade de soja? Não faz sentido. Então, para que eu botei isso aí? Certo? Beleza? Vamos lá. Outros exemplos que a gente pode ter nas nossas operações. Vamos lá. Um indicador que eu sei que muitos de vocês têm, né? É, por exemplo, quem tem sistema JD-Link, enfim, outros sistemas, Solinfitec que eu conheço, tem outros também. Vocês conseguem saber as paradas de máquinas, né? O que influencia um indicador de parada de máquina? Ele influencia na eficiência da máquina, vocês concordam? Então, esse é um indicador gerencial que a gente precisa ir atrás. Qual é a eficiência de máquina? Mas para isso, como eu falei, eu preciso definir a capacidade da máquina. Por exemplo, nós temos plantadeiras, estamos em época de... Aliás, já está terminando o plantio, mas vamos lá, na época de plantio, nós temos plantadeiras. Eu estava numa fazenda onde existiu essa situação aqui. Tinha uma plantadeira de 56 linhas e ela estava trabalhando a 6 km por hora. É a capacidade da plantadeira de realmente ir a 6 por hora? Ou é porque eu não tenho um trator que consiga puxar ela a mais do que essa velocidade? Muitas vezes o trator não tem potência para isso, né? Uma ADB, por exemplo, eu vejo lugares que plantam com a ADB a 9, 10 km por hora e tem lugares que plantam a 6, 7 km por hora. Qual a real capacidade produtiva da sua fazenda com aquela máquina? Então não pode seguir aquele padrão que vem da John Deere, por exemplo. Não, ela pode plantar até determinada quilômetros por hora. Tá, mas o meu solo permite isso? As minhas máquinas permitem isso? Então, com base na sua realidade, a gente tem que dizer, não, minha capacidade é de plantar. Naquele caso, a DB plantava, aquela plantadeira de 56 linhas plantava, tinha capacidade dentro da realidade da fazenda de plantar a 16 hectares por hora, enquanto ela tinha uma outra que plantava a 15 km por hora, é a Vanderstat, é uma marca nova que inclusive veio lá da Suécia, né? É fabricado na Suécia. Plantava a 16 km por hora, ela tinha 26 linhas. Quando a gente faz a conta disso daí, planta 18 hectares por hora. Por quê? Ela é menor, porém numa velocidade muito maior e com uma distribuição muito melhor, inclusive, do que a outra. Então eu estou dando um exemplo aqui de plantadeiras. Qual a capacidade? Com base nisso é que a gente vai ter que chegar no planejamento, numa reunião com os funcionários, com os operadores e dizer, olha, a capacidade é de tantos hectares por hora, levando em consideração uma velocidade tal, baseando-se que nós temos 2.000 hectares para plantar,
Então, vamos imaginar que esta aqui vai plantar 1.200 e essa aqui vai plantar 800. Em tempos normais, nós vamos conseguir fazer isso em tantas horas. Como nós temos condições boas, decidimos que nós vamos plantar dia e noite, nós vamos tocar direto. Vamos tirar aí 15% de eficiência de máquina, porque tem as paradas de reabastecimento, de abastecimento de combustível, de sementes. Vamos botar 85% de eficiência, então a gente vai precisar de tantas horas. Como eu já falei, então temos condições boas, hoje nós vamos girar dia e noite. Então, por gentileza, já coloque os dois operadores X e X para ir descansar durante o dia, porque eles vão tocar durante a noite. Ok? É o que a gente espera. Então, ali você já criou um indicador. Você tem um indicador de hectares por hora, já tirando a parte do desperdício, que é de parada de máquina. Além, quando eu boto 15%, não é porque vai perder 15% com o reabastecimento, não. É porque vai ter um embuchamento, vai ter um problema mecânico, vai ter lá um disco de corte que soltou, vai ter essas pequenas paradas, né? Que a gente também precisa contar. Por isso que eu falo sempre, coloque no 15% de desconto na eficiência da máquina, certo? Com isso, a gente vai conseguir gerenciar mais fácil com as pessoas, porque elas sabem o que você está esperando delas. O ruim é quando a gente deixa tocar e aí depois vai lá e critica. Epa, mas por que você não conseguiu fazer? Porque era para fazer mais. Mas tu não chegou a conversar de uma forma legal com eles. Então vamos evoluir nesse sentido aí. Outras coisas que a gente pode medir. Por exemplo, quem trabalha com S no sistema, com ordem de serviço, ao invés de ficar falando de boca o que tem que fazer, digita lá no sistema, o coordenador vai, faz o planejamento todo no sistema, né? E existem vários sistemas. Na verdade, quase todos fazem. O problema é que a minoria usa, né? Gera as ordens de serviço, fica o histórico lá do que foi feito, quem foi feito, que máquina foi feita, quando foi feito. Tudo isso fica registrado. Isso são indicadores. Lá tu consegue ver quais OS foram executadas em atraso, o porquê que foi executado em atraso, porque lá tem um espaço para colocar a observação, que intempéries, tempo chuvoso, ou então estava muito calor, tem tudo, ou então máquina quebrada, trator, deu problema, tudo, dá para fazer tudo pelo sistema. Isso também, e lá sim gera um bocado de indicador, que hoje você não consegue gerenciar porque está tudo meio que solto e está feito de boca, né? Custo de manutenção por máquina, por exemplo, é um indicador que também muito poucos têm, né? A gente, no final das contas, passou um ano, sabe que teve lá 1 milhão de custo com manutenção, estou dando um exemplo aqui, mas não sabe qual máquina foi, qual foi o ralo que mais foi embora, dinheiro. A gente imagina, porque lá teve uma peça cara que custou 50 mil, aqui teve que fazer o motor, mas não, a gente, pronto, parou por aí, a gente não analisa essas coisas. E aí, com certeza, cada vez vai piorar. Paradas de máquina, eu já falei, clima organizacional, vamos para os administrativos. Eu até respondi uma caixinha no meu Instagram esses dias, os caras me perguntaram sobre isso. Quais são os indicadores de desempenho para saber se nós temos um bom gerente ou não? Então, primeiro passo, clima organizacional, dá para medir? É só fazer uma pesquisa para pedir para... Hoje em dia faz no Google, acho que é, sei lá o nome da bexiga lá, mas dá para fazer pelo Google. A outra situação, feedback dos próprios funcionários é um indicador. Se os caras estão falando, aqui não está certo, aqui não está certo. E o principal, como eu sempre falo, para gente, o mais importante de todos é o turnover. É o que vai... cara, naquela fazenda não fica ninguém. Mas por que não fica ninguém? Qual o problema lá? Tem que levar em consideração, isso é um indicador muito importante que você tem que analisar por que você está perdendo tantos talentos. Depois você não sabe, sempre fala, né? É uma reclamação de todo mundo que não se acha mais mão de obra. Tá difícil de achar mão de obra para o agronegócio. E quando tu tem uma mão de obra boa, você deixa ela embora. Por quê? Tem que descobrir por quê. Tem alguma coisa errada lá. Isso é um indicador e um dos principais indicadores, tá? Mas como eu sempre falo, o que vale, o que leva uma empresa para frente ou não é o resultado. Qual é o resultado lá?
quantas sacas eu colhi e quanto eu gastei. Esse intervalo aqui é o que importa. Então, todos os indicadores aqui de baixo, eles têm que estar sincronizados com esse lá, que é saca por hectare menos custo por hectare, né? Esse é o resultado que nós vamos ter. E com isso, a gente consegue evoluir e ter sustentabilidade no negócio. Como eu já falei, não adianta eu ter lá, não tem turnover, todo mundo é super feliz na fazenda se eu não tenho resultado. Não vai adiantar de nada. Então, a liderança ela é muito importante, mas ela é importante quando ela é feita através de indicadores, porque os indicadores fazem com que o gestor consiga gerir de uma forma justa, que ele não seja injusto com algumas pessoas e que ele não tenha aqueles padrinhos, aqueles apadrinhados, sabe? Aqueles amiguinhos que mesmo que o cara erre, não, tá tudo certo. Não, moço, indicador é indicador. Tá ali o número, você não conseguiu, tem que melhorar. Vamos buscar a evolução. Pessoas, então eu queria deixar claro para vocês o seguinte, ó. Para a gente evoluir com os processos, para a gente evoluir, a gente já falou que tem que ter POP, procedimento operacional padrão, para que a gente consiga, esses POPs, eles vão ajudar a gente a atingir as metas que a gente está metrificando aqui através dos indicadores de desempenho. Espero que vocês tenham compreendido, espero que você tenha conseguido, que eu possa ter conseguido ajudar. E qualquer coisa você pode escrever aqui embaixo nos comentários que com certeza eu vou responder a todos. Convido você novamente a se inscrever no canal, compartilha esse vídeo com outras pessoas, me siga lá no Instagram, @MauroStefaniLin, que todos os dias você vai ter notícias, stories das situações de coisas que acontecem nas fazendas onde eu atendo por esse Brasilzão afora. E aí, vamos agregar?